Pessoas com habilidades manuais têm a oportunidade, literalmente na palma da mão, de abrir uma empresa e lucrar com a própria arte. São casos assim que mostramos aqui no Ateliê de Negócios. No programa de hoje, o nosso convidado é o Rogério Fernandes, CEO da Show Design, especialista em gestão empresarial e organização de eventos. Mas antes dessa conversa com o Rogério, vamos acompanhar o negócio do casal Helder e Thaís. Para atender o desejo da esposa de ter uma parede de tijolinhos, ele não só comprou os materiais para fazer a obra, como ele mesmo foi lá e construiu a parede em casa. O resultado ficou tão bom, que o negócio virou um negócio de família. Vamos ver. Meu nome é Helder da Silva Medeiros, tenho 33 anos e hoje sou empresário do ramo de gesso. Eu trabalhava como Uber, eu era motorista de aplicativo por 3 anos e depois que entrou a pandemia eu perdi carro, fiquei realmente desempregado e foi aí que veio a vontade da minha esposa de ter a parede 3D. Então começou do sonho da minha esposa, que chegou até onde estamos hoje. Meu nome é Thaís Pamela Vieira Medeiros, eu tenho 26 anos e atualmente eu trabalho no ramo de social media. O negócio começou da seguinte forma, né? O ano passado eu queria muito uma parede de tijolinhos e aí eu comprei 2 formas para o meu esposo, para o Helder. Eu trabalhava fixo e aí ele fez uma parede para nós em casa e aí eu fiz uma postagem no Instagram e o pessoal começou a procurar, ir atrás e aí foi quando começou realmente o negócio. O Helder iniciou na Casa Quadrada em janeiro e eu só iniciei ajudando ele mesmo em maio desse ano. Nós trabalhamos com alguns segmentos, trabalhávamos só com tijolinhos e aí inserimos o lambris e o Bozerrier. E também temos paredes de drywall, a gente agora também faz serviço de parede de drywall. Dos tijolinhos, que é na prática mesmo, existem 3 formas, né? Tem o tijolo cimentício, que a gente está começando a trabalhar agora, que ele consiste em gesso, água e cimento. E o tijolinho branco comum, que é gesso e água. E tem os pigmentados, né? Porque agora tem os coloridos. Então, quando a gente vai fazer uma parede colorida, eles são pigmentados no processo de fabricação também. Se for uma parede de terracota, eles são fabricados no tom de terracota. Se for uma parede azul, eles têm que chegar num tom azul. Até porque quando finaliza essa parede, eles têm que estar com um tom por trás, porque caso esbarra, alguma coisa assim no sentido, eles não aparece o branco, porque quando vai fazer a pintura por cima, o gesso ele tem água, então ele absorve. Então ele tem que ter uma pigmentação antes, para que essa absorção na hora de ser feito da tinta não transpareça. A parte difícil foi empreender em algo que você não conhece. Então foi um conhecimento a cada obra, um conhecimento a cada cliente. E foi a parte mais gostosa do trabalho, conhecer e aprender. Uma pessoa que quer uma parede 3D, ela não quer simplesmente uma 3D, ela quer a 3D. É a parede que realmente vai fazer uma diferença na sua casa. É para isso que viemos. Transformar as vidas, transformar pessoas, na verdade, que quando muda um ambiente, muda tudo. Mexer realmente com sonhos. O primeiro dia de empresa não foi fácil. Uma parede que hoje eu demoro cerca de 3 horas e meia para fazer. A primeira parede foram 3 dias para fazer. Mas hoje, essa parede que eu fiz naquela época, hoje eu faço em 3 horas e meia estourando. Eu sempre sonhei em empreender. Essa é a minha sina, empreender. E agora eu estou empreendendo no que eu realmente gosto, me descobri. Dentro da pandemia eu me descobri um ótimo gesseiro. Os primeiros dias eu acho que como para todo empreendedor são os mais difíceis, né? Você tem a questão de captar cliente, a questão de você se adaptar ao mercado. E gesso, né, como a matéria mesmo é gesso, então assim, gesso era uma coisa inédita pra mim, né, então assim, a questão pra mim o mais difícil foi estudar
para entender tanto o mercado quanto a questão da matéria-prima mesmo, em relação a produzir, até mesmo para produzir conteúdo, produzir peça, uma logística de quantas peças tinham que ser feitas por dia, para a gente conseguir ter uma demanda tanto do fabricado quanto para colocar na parede. Assim, para mim o mais complicado mesmo foi estudar a matéria-prima, que é o gesso. A empresa funciona da seguinte forma, ela tem 2 padrões que eu utilizo, né? O administrativo, né? Que toda a parte de captação de cliente, o atendimento ao público, o pós-venda, que eu também acho muito importante, né? Saber como que o cliente se sentiu em relação até às pessoas que vão atender ele na casa dele, né? Eu preciso saber como é que foi. E também a questão da garantia, porque todas as nossas paredes têm 1 ano de garantia, né? Então eu sempre tento manter esse contato com o cliente, até para saber como é que tá as condições da parede depois de ter sido feita. E na produção, né? Que é a quantidade de tijolos que são feitos por dia, a logística de entrega, para onde vai, como eles são feitos e a questão da qualidade. A gente sempre preza pela qualidade. Então, assim, os dias chuvosos tem um jeito de fazer o tijolo, em dias mais quentes tem uma outra forma de fazer. Então, são esses 2 padrões, né? O da administrativo, que é com o cliente, e na fabricação, que é a questão da qualidade do produto. O planejamento financeiro a gente consistiu, né? Fazer uma pesquisa de mercado. Eu primeiro organizei quanto que a gente gastaria com materiais, descobrimos com quanto um saco de gesso faz a quantidade de metros quadrados. Então a gente consistiu em fazer um planejamento em quantidade de sacos que a gente precisaria fazer por metro quadrado, as formas, quais os materiais de ferramentas que iam ser utilizados. E aí a gente, ao longo de 3 meses mais ou menos, foi feito um planejamento para que a gente investisse tanto em forma, material de obra-prima e material de ferramentas. A gente tinha uma certa dificuldade de conseguir pessoas que soubessem fazer o serviço, né? Ou que se adaptasse a nós. Então, assim, a maioria das vezes quem fez parede foi eu. Tanto que hoje, basicamente, quem faz as paredes sou eu. A gente está montando agora uma equipe feminina. A gente percebeu que mulheres, elas conseguem pegar mais detalhes de parede, elas conseguem ver aqueles pequenos detalhes que normalmente, não que homens não vejam, né? Mas mulher é um pouco mais detalhista e aí é mais caprichado. Então, assim, pra mim o principal, mais difícil foi mão de obra qualificada aqui em Brasília. Foi um pouco difícil da gente pegar, mas no final deu tudo certo. O mercado hoje em Brasília de gesso, ele é amplo, mas ao mesmo tempo não. Porque com que o Helder trabalha, tem 3 pessoas em Brasília que faz. Então, assim, é um mercado pequeno, né? Mas está abrindo um leque de possibilidades, que são os revestimentos 3D, né? Que a gente chama. Eu acho, assim, que a longo prazo ele vai ser ainda mais estendido, mas a curto prazo a gente ainda tem poucas pessoas no mercado. É um mercado tranquilo, muito tranquilo de lidar, porque nesse ramo não tem muitas empresas em Brasília. Então eu creio que agora a gente solidificando a empresa, a longo prazo ela ainda vai estar em alta. A minha principal dificuldade hoje como empreendedor são as formas. Então hoje a minha matéria-prima de forma não tem aqui em Brasília, então eu tenho que trazer todas de São Paulo ou do Sul. Então essa é a minha maior dificuldade, porque o que eu faria em um dia eu tenho que esperar cerca de 15 dias até o produto chegar para aí sim desenvolver as formas. A questão da formalização da empresa foi essencial para nós, porque a gente trabalha com o ramo de construção civil. A gente precisa fazer contrato com o cliente, né? A gente precisa ter essa questão do contrato, né? Então, abrir um CNPJ era extremamente importante para passar uma credibilidade para o cliente e também para formalizar um contrato, né? Que aí o cliente tem uma confiança, porque ele sabe que é uma empresa registrada, que ela está ativa, que ela paga tudo certinho em relação ao imposto, e também a questão do contrato, né? É muito importante que as empresas que trabalham no ramo de construção civil, elas façam contratos, porque assim você fica respaldado e o cliente também. Meus clientes vêm muito agora de indicação. Ou seja, alguém fez comigo e já veio esse que é a indicação.
Porém, tem várias plataformas que a gente vai captando os clientes também. Como a gente começou a ser conhecido no ramo de tijolinhos, agora a gente vem por muita indicação. Grande parte, 50% dos que estão vindo hoje são por indicações de outros clientes. O grande diferencial em relação à concorrência é realmente o nosso atendimento ao cliente, que é uma forma bem mais humanizada de lidar com o cliente e visando a maior satisfação dele, no caso. A qualidade. Eu sempre friso a qualidade. Eu friso também que nossas obras elas têm que ser extremamente limpas. Então, quando a gente finaliza uma parede, o lugar que nós fazemos, se for uma sala, um quarto, uma cozinha, ao finalizar a obra ela tem que estar extremamente limpa, né? Eu friso muito em questão da qualidade. Quando a gente entrega um serviço para o cliente, onde tem qualidade e limpeza, para mim é a junção perfeita. A nossa grande motivação hoje é entrar no mercado da construção civil. A gente quer ser destaque em Brasília como revestimento de gesso. É um ponto principal. A gente planeja daqui pelo menos uns 2 anos a gente seja conhecido pelo nosso trabalho. É a Casa Quadrada que faz os tijolos, Casa Quadrada faz Bosserier, Lambris, em gesso em si. A gente quer ser reconhecido como revestimento e em gesso aqui em Brasília. Eu vejo a Casa Quadrada como uma grande empresa, apesar dela ser pequena, mas eu acho que ela é uma grande empresa. Nosso planejamento futuro é que a gente empregue várias pessoas, principalmente mulheres, né? Que é o que a gente aposta muito, que a gente consiga ter equipe feminina, e eu acho que a Casa Quadrada ela tem grandes chances de sucesso. Nossa empresa está passando por uma transformação, então ela está crescendo dia após dia. Estão vindo mais contratos e com isso a gente já enxerga até um futuro muito brilhante. A expectativa para a Casa Quadrada para o futuro, a gente quer abrir um galpão de gesso e conforme eu falei, né, a gente quer ser referência em Brasília de revestimento e de gesso em geral. É a nossa expectativa de futuro. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Eu descobri que é uma paixão, uma terapia também. Muitos clientes que compram da gente o fabricado, eles não pedem para colocar, que a gente vai instalar justamente também porque eles lidam também com uma forma de terapia. Então, assim, além de ser um sonho investido de conhecimento, acaba que é uma terapia para mim também, né? E eu acabo conhecendo a história de várias pessoas, o que é incrível. A dica que eu dou para quem quer abrir um negócio é que tenham pessoas próximas de você que apostem no seu sucesso. Eu tenho um amigo que fala sempre: quem se move, Deus promove. E eu acredito muito que quando você tem amigos que te incentivam, te impulsionam, tanto compartilhando vídeos seus ou estando ali com você, até mesmo assim na fabricação ou qualquer ramo que você tiver, tenham amigos próximos de vocês, familiares que acreditam no sonho de vocês e arrisquem. Sempre que puderem, arrisquem, sem medo, vão em frente, porque obstáculos vão ser sempre. Do grande ao pequeno, obstáculos sempre vamos ter. Mas a gente sempre tem uma chance de conseguir se a gente se mexer, se mover. A minha dica é: arrisque. Receio é humano, mas o arriscar é melhor ainda, porque você não sabe se vai dar certo se você não arriscar. E é como diz o ditado: se não arrisca, não petisca. A gente tem que realmente arriscar, porque é sonho. O tijolinho é sonho. Então, seja lá qual for o seu sonho, arrisque. Vocês viram aí, né? Quem quer, faz. O Helder nem sabia que dava para a construção civil e abriu o próprio negócio no ramo. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o Rogério Fernandes, CEO da Show Designer, especialista em gestão empresarial e organização de eventos. A gente volta já. O Ateliê de Negócios está de volta e no primeiro bloco a gente mostrou que o Helder nem sabia que levava jeito para o ramo da construção civil. Estava ali sem dinheiro e para realizar o desejo da esposa de ter uma parede de tijolinhos em casa, pôs a mão na massa. Ele próprio fez o serviço. Resultado, o negócio ficou tão bom que ele decidiu abrir uma empresa nessa área.
E a nossa conversa agora é com Rogério Fernandes, CEO da Show Designer, especialista em gestão empresarial e organização de eventos. Muito obrigado pela presença, Rogério. Obrigado, Márcio. Tudo bom com você? Tudo bem, obrigado pela sua participação com a gente. Rogério, muita gente tem aquela habilidade nas mãos, né? Sabe fazer uma coisinha ali em casa, às vezes um crochê, ou então no caso aí do Helder, que conseguiu construir uma paredinha de tijolos e a partir daí abrir uma empresa. Então, como é que a pessoa pode ter o tino para isso? Como é que ela pode pensar, eu acho que o que eu estou fazendo dá para abrir uma empresa? Olha, muitas empresas no Brasil, elas são construídas dessa forma, né? É de uma forma inconsciente, é de uma forma de necessidade. O cara sai ali na rua para vender algum produto e aí ele vê que aquilo ali está começando a ter mais saída, as pessoas estão gostando e aí é a hora que a pessoa define, resolve, né, montar uma empresa. E nesse momento que ela resolve montar uma empresa, já se vira um monte de outras necessidades, né? Por quê? Porque, primeiro, ele está fazendo aquilo ali para suprir a necessidade dele. Quando ele resolve montar uma empresa, aí ele tem outras coisas, né? Outros detalhes a cuidar. Então, não só tirar o sustento da vida dele, da carreira dele, como também dar trabalho para outras pessoas, escalar o negócio dele, gerir a empresa de uma forma mais eficiente, né? E qual é o primeiro passo que o empreendedor deve dar para ele conseguir montar o negócio dele? O que ele tem que pensar primeiro? Ele foi ali, montou, ele tem que validar ou ele já tem que partir para a área da documentação? Como é que funciona? Olha, o montar a empresa hoje é uma coisa muito simples, muito fácil, né? Você, hoje em dia, com 5 dias, você já abre a sua empresa. Então, ele pode começar abrindo uma empresa como MEI, um microempreendedor, né? E quando a empresa dele começar a crescer, ter um faturamento maior, ele procura um contador e abre a empresa dele. Essa é a primeira coisa. O mais importante, nesse caso, é validar, já está validado, porque se ele fez o produto, alguns outros clientes já se interessaram e ele conseguiu fazer a venda, então nós podemos considerar que já está validado. Agora, se vai ser um case de sucesso, vai ter escala, se ele vai conseguir se sustentar e fazer isso escalar e ser uma grande empresa, já depende de muitos outros detalhes, né? Então, ele precisa começar a olhar de uma forma mais ampla o negócio dele. Da nossa case, da matéria que a gente passou agora há pouco, no caso do Helder, eles não tinham a menor noção de como funcionava o ramo da construção civil e decidiram então empreender nesse meio, mas eles também foram lá, se dedicaram, enfim. A pessoa tem que pesquisar o mercado, ela tem que se especializar. Como é que ela pode garantir que esse negócio, como você falou, saia de uma questão de um momento ali, que às vezes ela vendeu alguns e deu certo, para um negócio escalonável, enfim, possa subir e aumentar cada vez mais? Olha, a primeira coisa que acontece com muitos empreendedores, principalmente esses que estão iniciando, é que eles acreditam que o negócio dele é como se fosse um filho, que é o melhor negócio do mundo e que é um sucesso. E sim, é um sucesso, mas ele precisa entender que existe um mercado, existe um nicho, existe os grandes tubarões no mercado. Então, no caso deles, né, do Helder, do projeto deles, eu já conheço algumas coisas desse nicho, desse mercado, e existe uma concorrência absurda, né? Existe ali hoje papéis de paredes que simulam tijolinho, existe hoje plásticos que são industrializados que simulam na profundidade o tijolinho e pode ser pintado. Então existe várias coisas. Então o que eles precisam encontrar? Eles precisam encontrar qual que é exatamente o diferencial que o projeto deles vai causar na vida das pessoas. O que de diferente de todos esses ele vai conseguir se destacar, né? Então, quando a pessoa tira o olho de que o meu negócio é o melhor negócio do mundo e começa a olhar em nível macro, né? Começa a olhar no todo, na verdade, é aí que ele vai começar a entender o negócio dele, ver se tem margem, ver se tem lucratividade, ver se tem escalabilidade, se ele consegue vender pela internet. Existem muitas coisas, uma gama muito grande para ele fazer isso acontecer.
E com relação ao marketing, o que ele deve investir? A gente sabe que rede social hoje bomba, né? É o que todo mundo procura mais para poder conseguir divulgar um produto, uma marca, mas a gente sabe que não se limita só a isso, né? Não se limita. Inclusive, eu vi algumas coisas deles e é bem interessante, eles já fazem a divulgação ali através do Instagram, né? Eu não sei se eles fazem o que nós chamamos de tráfego, que é fazer um anúncio pago para isso aí, para ir mais adiante, e aí o público-alvo ele já tem, são as pessoas que contrataram ele, então ele precisa estudar, saber, quem comprou de mim foi a moça solteira de 20 anos de idade, não, foi o casal recém-casado, a pessoa que tem esse nicho, essa faixa etária financeira, então ele precisa já começar a entender isso para oferecer para mais pessoas. Mas mais do que isso, eu posso falar sobre serviço, né? Eu atuo no mercado, no atendimento com o cliente há mais de 24 anos e o grande segredo, na minha opinião, é o bom atendimento, o boca a boca. Quando ele fizer um bom atendimento e entregar mais do que o cliente espera, ele realmente vai ter ali uma pessoa que vai indicar ele, né? Então essa pessoa que vai indicar ele vai fazer o projeto dele crescendo, crescendo e crescendo. Um dos maiores problemas quando os empreendedores estão crescendo, principalmente os novos, é que eles começam a ter uma demanda grande e eles não conseguem dar atenção no atendimento, dar atenção para o cliente mesmo, entender o que ele quer, estudar a forma que ele pode aplicar e não ser uma coisa... você quer uma parede 5x4? Então vamos fazer uma parede 5x4. Não entender qual que é a necessidade, por que o cliente quer aquilo, se é na parede da sala, se é do quarto, porque ele quer um clima intimista, se não quer. Então, eu aconselho eles a se aprofundarem no atendimento, eu aconselho eles a estudar o cliente, eu aconselho ele a ouvir aquele cliente, por que ele quer botar aquela parede. Eu quero porque eu quero remeter à Itália, eu quero porque eu quero remeter... É uma pessoa mais romântica, não é? Então, esse estudar do cliente agora, do perfil do cliente, vai fazer com que ele consiga escalar isso no digital através do marketing. Rogério, nosso programa está chegando ao fim e eu queria encerrar com você dando dicas da sua experiência a partir do que você viveu, a partir dos seus negócios. O que você diria para essas pessoas? Como é que elas podem ser empresários de sucesso? Bom, a dica número 1 que o empreender é uma arte, tá? A gente tem uma ideia e aí a gente tem que aplicar. Então a primeira coisa é a aplicação, você tem que aplicar. Quando você aplica, você vai ver o resultado daquilo. Se foi bom, você faz de novo, replica. Se foi ruim, você ajusta o que não deu certo e faz de novo. Então a persistência no empreendedorismo, a resiliência, a força de vontade é algo que vai realmente mudar o negócio, porque nunca é da forma com que a gente desenhou na nossa cabeça. Quando você resolve montar um restaurante japonês, você já visualiza o seu restaurante lotado, você já visualiza você com o seu carro importado, aquele restaurante sendo um sucesso. Então a gente fala que o empreendedor ele abre um negócio quando ele está no pico da autoconfiança. Então ele vai perguntando para os amigos, o que você acha de eu fazer isso? Cara, eu sei montar esse tipo de negócio, sei fazer. Então os amigos que vão validando ele vai ganhando autoconfiança e aí quando ele tem o pico da autoconfiança e ele monta um negócio desse. Só que aí chega o primeiro, segundo, terceiro dia e aí tudo aquilo que ele desejou nem sempre acontece. Um funcionário falta, o outro fica doente, o cliente não paga na hora certa e aí as coisas vão acontecendo, porque é natural em todos os negócios, desde o menor até o maior empreendedor. Então ele começa emocionalmente a cair, né? Então a gente chama isso da curva ali de aprendizado. Nessa curva de aprendizado que ele está caindo, ele tem dois momentos. Uns desistem e falam, esse negócio de empreender não é para mim, e outros falam assim, não, então deixa eu ver o que eu tenho que ir ajustando aqui no percurso. E aí quando ele começa a ajustar,
aprender, se desenvolver, é a hora que ele começa a crescer e aí cada vez mais ele tem que começar a escalar. Então, ou seja, sobre isso, Rogério, é sobre resiliência. Pode falar, pode finalizar. Então é sobre isso, é sobre resiliência, é sobre força de vontade, é sobre você realmente ter o sonho de fazer aquilo ali acontecer, mas saber que não é fácil, não é do dia para a noite. Muitos aparecem às vezes do dia para a noite, falam, virou um grande empreendedor, mas não sabe que ele está ali já há mais de 20 anos. Eu, por exemplo, desde os 14 anos vendia picolé na praia. Então, são habilidades que você vai pegando que você nem sabe, que você faz naturalmente, mas você nem sabe. Então, se eu tenho uma habilidade de falar, se eu tenho uma habilidade de me comunicar, se eu tenho uma habilidade de vender, se eu tenho uma habilidade de atender, é porque você vem empilhando várias performances, várias coisas que você fez no seu passado e aí vai te fazendo você se transformar e crescer e se tornar no empreendedor de hoje, né? É o plantio, você plantar semente e colher. É natural. Ou seja, persistência sempre. Rogério, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso programa, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que está se sentindo um pouco mais inspirado aí em abrir um negócio a partir dessas dicas. Obrigado, viu? Obrigado você, Márcio. Sempre que precisar, nós estamos aí. Um abraço. Obrigado, um abraço. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá!